Que tem tempo bom, ensolarado, com céu limpo, 19 graus agora aqui na planície Goitacá, e não há previsão de chuva para hoje. Programa de hoje que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com 80 anos, lançando a mais moderna clínica aí de vacinação, Plínio Bacelar Vacina, para você manter aí a sua saúde e os cuidados com a sua família em dia. O programa tem o prazer de receber hoje dois representantes aqui da FAPERJ, o Guilherme de Oliveira Santos e o Marcelo de Souza Corenza, que falam sobre a importância deste órgão para a nossa região. O Arnaldo Neto deixou uma pergunta para esse bloco. Arnaldo, só queria te pedir a gentileza de repeti-la. Beleza, eu vou resumir, né? Já que a gente já fez a pergunta no bloco anterior. Eu só queria que vocês, como membros da Fundação de Amparo, de apoio à pesquisa, ou seja, que trabalham diretamente com a universidade, falassem um pouquinho sobre um desses pontos que foram convergentes na nossa série de entrevistas aqui no período eleitoral, do apoio do polo universitário à sociedade. Esse muro está baixo, precisa baixar mais? E se estiver baixo, está mais baixo da sociedade para a universidade ou vice-versa? Olha, essa é a famosa pergunta de R$1 milhão, né? Que se todo mundo soubesse responder, todo mundo estava rico e estava... Muitos problemas solucionados. Muitos problemas solucionados. Realmente essa relação universidade, eu não falo nem só universidade e sociedade, né? Mas universidade, empresa, governo e sociedade, vamos dizer assim, né? Que são esses 4 atores principais, é bastante complexa, né? Por uma série de razões, eu não vou aqui detalhar cada um dos pontos, né? Mas tem uma série de desafios, né, para essa relação ser mais dinâmica. Aqui no Brasil, principalmente por uma questão da própria estruturação histórica da universidade, de uma questão cultural, do próprio sistema de avaliação dos pesquisadores, dos chamados, né, na economia a gente chama dos incentivos, né, para que essa relação aconteça, né? Então, eu diria que o muro ainda não está baixo, né? Nem de um lado, nem para um lado, nem para o outro. No máximo algumas janelas. No máximo algumas frestas, né? Que é onde a gente consegue trabalhar, né? Há cerca de umas 2, 3 semanas atrás, né? Para fazer um relato aqui rápido, né? Foi a cerimônia de concessão do título de doutor honoris causa para o Maurício Guedes, que é o nosso chefe, né? Lá na FAPERJ, na UFRJ. Ele trabalhou muitos anos na UFRJ, ele não era um pesquisador, ele era um gestor, né? E ele, no discurso dele, estava contando a dificuldade, né, para criar incubadora de empresas dentro da UFRJ, a maior universidade da América Latina, o Parque Tecnológico, hoje é o maior parque da América Latina, né? Ele mostrando como esse processo foi feito quase ali no limite da legalidade, né? Então a gente ainda está amadurecendo essa relação. O arcabouço institucional, ou seja, que regula e que dá segurança para os atores transitarem, o Henrique está aqui, trabalha com isso há muito tempo, sabe como é difícil, ainda está em processo de consolidação, né? Então a nossa lei, falar rapidamente, a nossa lei de inovação é de 2004, né? Só que o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que regulamentou muito dos pontos trazidos pela lei, é de 2018. O marco legal das startups é de 2021, né? Então, são coisas muito recentes, né? Enquanto a gente olha para países que fazem isso de uma forma mais dinâmica, tem isso aí já resolvido há décadas, e a gente agora está fazendo isso. Então, muitas vezes, né, os que a gente chama os empreendedores públicos que estão dentro da universidade e querem fazer isso, às vezes têm medo de fazer, porque amanhã ou depois isso pode bater num tribunal de contas, numa procuradoria, e aquilo ali é ser considerado ilegal. Porque quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de risco, incerteza, né? É você, às vezes, fazer um gasto que vai dar errado, né?
Né, não é a mesma coisa, vou construir um hospital. Tudo bem, você bota o dinheiro ali, no final você tem o prédio ali, tira foto. Não. Agora, imagina você apostar numa ideia que tem alta chance de dar errado, com dinheiro público. Então, são barreiras legais, culturais, etc., que ainda precisam ser desconstruídas, né? E a gente vai atuando, por exemplo, esses editais que a FAPERJ faz, enquanto um órgão de fomento, né? Quando a gente entrou lá, todo o nosso planejamento é que a FAPERJ induza essas relações, né? Então, isso está começando a mudar, mas é isso, é um processo natural de amadurecimento, mas cada vez mais, né? E eu acho que aí já fazendo um gancho, de repente, até para a próxima pergunta, a pandemia mostrou uma coisa, e que a sociedade está começando a entender. Sem o conhecimento produzido na universidade, sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, a gente não vai resolver os nossos problemas. E quando chega uma emergência como essa, ficou muito claro, né? A gente não poderia estar aqui se não tivesse sido desenvolvida uma tecnologia, uma empresa pegasse, produzisse uma vacina, a gente tivesse vacinado e seguro para poder fazer essa entrevista. Então, é só um dos exemplos. Posso fazer uma... Desculpa, Arnaldo. Perdão. Então, até para dar o gancho, como o Guilherme falou, para essa questão da... como ficou aquele minuto de silêncio, eu falei, Jesus passou aqui. Deixa eu entrar aqui no meio. Guilherme falou, por exemplo, do exemplo da vacina, né? Se não fosse uma técnica que chama CRISPR, né, que é literalmente cortar o RNA de um vírus, né, para poder fazer a vacina... Isso aconteceu há 30 anos atrás, foi dentro do laboratório de uma universidade, que depois foi melhor desenvolvido dentro de uma empresa incubada, uma startup, e que finalmente chegou a ser apropriado ali pela Pfizer e por outros laboratórios que desenvolveram vacinas, etc. Né? Então, esse é o caminho, esse é o papel do Estado, né? Investir, induzir de forma dinâmica, né? a economia, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a pesquisa básica, e fazer com que as empresas inovem e coloquem esse conhecimento todo no mercado. É por aí que a gente tem que agir e tem que ser processo de inovação contínuo e o Estado conduzindo isso, né, planejando e etc., e direcionando mesmo a sua economia. Sem o Estado, pouca coisa acontece. Hoje, Brasília vai ser a primeira cidade, porque eu não entendo até porque que o CONAR já não agiu aí numas propagandas de algumas empresas de telefonia, por exemplo. Vou citar nomes não, mas falando de 5G, uma outra que fala 4.5G. Quer dizer, é para enganar o consumidor, mas não existe 5G no Brasil até agora, 8 horas não. Vai passar a existir hoje em Brasília. Distrito Federal, a cidade, vai ganhar, né, o primeiro acionamento do 5G. O que vai ser assim a gente se liga muito pouco nas coisas. A gente que é radialista, jornalista como o Arnaldo, vocês do ramo, estão ligadíssimos na tecnologia, mas a grande maioria não para ler o que é metaverso, o que é 5G, como é que vai funcionar, né? Enfim... O Uber, por exemplo, tinha sido criado há bastante tempo, só que não dava por conta do 3G. Quando entrou o 4G, passou a funcionar. Eu acho que é irreversível essa questão tecnológica. Isso aí não... né? A televisão da minha cozinha, por exemplo, pega sem nenhum cabo, sem nada. É por Wi-Fi. E por aí vai. Isso é de menos hoje. O que há um tempo atrás seria inviável, hoje pra gente é coisinha trocadinho. Adriana, se eu falar errado aqui, me corrija aí. É Gratival. Vou só no último sobrenome dela. Ela diz aqui, a Sana Kombucha, parceira da Barril Cheio aqui em Campos, é fruto do edital Doutor Empreendedor. Né? É kombucha mesmo, né? É muito legal essa bebida. É kombucha ou é kombucha? Kombucha. É kombucha. Eu sei que eu já bebi, já tomei formas. Também e vocês já tomaram também, já beberam. Muito legal. Sim. Muito bom esse. É uma espécie de um refrigerante, essa coisa. Por exemplo, vamos lá então numa base de exemplo aqui que eu estava conversando com o Henrique e ele me passou. Uma cafeteria
tem aí uma produção de, sei lá, quantos quilos de borra de café por mês. E ele quer transformar aquela borra ali em um subproduto, ou para lavoura, ou para reaproveitar, ou para alguma coisa, ou, enfim. De que forma ele tem algum edital na FAPERJ que ele pode... É esse tipo de situação que vocês entram? É nesse tipo. Aqui em Campos, por exemplo, tem muito caldo de cana, hein, Arnaldo? Pegar o bagaço da cana, sei lá, fazer um reaproveitamento desse bagaço. É aí que vocês entram? Como é que funciona isso? Sim, esse é um dos... O pastel para deixar que a gente come. Essa é uma das intenções do edital agro, né? Pegar o bagaço de cana, coisas que já são feitas, por exemplo... Um artesanato, pode? Pode fazer artesanato, que aliás tem. Já tem, Tem artesanato desenvolvido, tem plástico biodegradável a partir do bagaço de cana, tem álcool álcool combustível de segunda geração, tem uma série de coisas que são utilizadas a partir do bagaço de cana. A questão do café, né, reaproveitamento e etc. Quer dizer, o céu é o limite, é o que o Guilherme estava falando no início da fala dele, que é a questão da ideia. Isso parte de criatividade, né? Quando a gente está falando de pesquisa básica na universidade, seja de um aluno de graduação, seja de um mestre, de um doutor, a gente está falando basicamente de criatividade. Se a pessoa não é criativa, né? Se ela não tem boas ideias interessantes, se ela não é estimulada a isso pelos seus professores, no sentido de inovar, né? Não aquela inovação, produto, serviço novo na prateleira que está disponível à sociedade, mas mudar a sua forma, sair da caixinha da área de conforto, sair daquele texto que traz aquelas ideias fechadas no livro-texto das suas disciplinas específicas, mas questionar, inclusive, o questionamento. Esse é o papel da ciência, né? Questionar aquilo que já está posto, supostamente a verdade. E não existe verdade definitiva, né? Será que aquilo é o conhecimento último que a gente pode alcançar? Não, nos últimos 100 anos a ciência evoluiu de forma exponencial, né? Levamos o homem à Lua, né? E trouxemos ele de volta vivo. Então, até onde a gente pode ir? Então, é um pouco disso aí. Eu gostaria só de complementar, se puder. A gente está aqui falando muito, às vezes, pode assustar um pouco quem está ouvindo, de mestres, doutores, universidades, e que às vezes isso pode realmente parecer longe, inacessível, né? Às vezes para uma pequena empresa tradicional, para um pequeno produtor. Mas o grande ponto que eu queria deixar claro e reforçar é o seguinte: inovação acontece de fato na empresa. A inovação é a resolução de um problema. Ponto final, né? Então, esse exemplo que você deu, eu tenho aqui um resíduo, um subproduto do meu produto principal. Eu preciso dar um destino para isso, né? Isso é um problema que vai atingir a ponta, né? Por que a gente está falando aqui dos mestres, doutores, dos graduandos da universidade? Porque muitas vezes na universidade tem alguém pesquisando, desenvolvendo conhecimento que pode solucionar esse problema. Então, o que a FAPERJ tenta fazer é pegar todas essas pessoas que estão no mercado com milhares de problemas e que a solução desses problemas que vão ser a inovação de fato, né? Porque uma pesquisa, um artigo publicado, uma patente que fica na prateleira da universidade não é inovação. A inovação é quando se resolve um problema e gera resultado econômico com aquilo, né? Então a gente quer estimular quem precisa resolver o problema com quem pode ajudar a solucionar, né? Ou seja, alguém que tem um problema dentro da empresa vai falar, então eu vou pegar um pesquisador que desenvolveu uma técnica na universidade e o FAPERJ vai pagar para o cara ficar dentro da empresa e resolver aquele problema, né? Então, esse edital de pesquisador na empresa a gente faz justamente porque por causa de uma razão simples. Nos países que se destacam em ciência, tecnologia e inovação, os pesquisadores, quando a gente fala pesquisador no Brasil, a nossa cabeça vai falar, é o cara que está lá, de jaleco, dentro da universidade. Não. Né? Nos países que se destacam, os pesquisadores estão nas empresas. Então, é essa relação que a gente busca desenvolver e mostrar a importância. Tanto para quebrar esse muro, tanto para o pesquisador ver
que ele pode se realizar e que ele pode fazer um trabalho relevante dentro da empresa, quanto a empresa vê que ela precisa de pesquisa, de um profissional qualificado para resolver os problemas dela, com ciência e tecnologia. Só para dar um número disso que o Guilherme acabou de falar, na Coreia, 75% dos pesquisadores estão dentro de uma empresa. Isso. No Brasil, 70% estão nas universidades. Então, né, você vê que a relação é inversa. E você estava falando agora há pouco da questão do 5G, que está sendo implementado, etc. Se a gente pensar hoje, 5G ele foi desenvolvido na China. Né? Tem dois países que estão brigando aí para implementar essa tecnologia no mundo, mas a China foi quem se despontou, quem desenvolveu de forma mais rápida, né? O quanto que as universidades foram importantes para isso, junto com as empresas, né, chinesas, para desenvolver toda essa tecnologia e etc. E quanto que o Estado investiu também para esse desenvolvimento, que era um objetivo específico, né? Que tem a ver com infraestrutura que o mundo precisa para desenvolver novas tecnologias. Que você pensar, a gente está aqui falando pela internet, basicamente, né? Todas as redes sociais retransmitindo, depois tem podcast, etc. Nada disso existiria se não existisse a internet, né? E a internet ela veio para resolver um problema, que era o problema do exército americano, que queria uma outra forma de se comunicar segura, né? Que não fosse o rádio, né? Porque as comunicações não pudessem ser copiadas por um inimigo, né? Então desenvolveu-se a internet, hoje ela está aí, ou seja, o governo militar, através das Forças Armadas, desenvolveram essa ferramenta e hoje ela está no mercado, servindo a inúmeros outros setores econômicos. Vocês gostam de Fórmula 1, não? Vocês acompanham? Assisti há muito tempo atrás. Ou gosto de Ayrton Senna? Que o brasileiro fala assim, não, eu gosto de Fórmula 1 sim, mas depois que Ayrton morreu, eu não gosto. Então você não gosta de Fórmula 1, você gosta de Ayrton Senna. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. Você falou que o homem foi à Lua, é uma tecnologia fantástica, mas a tecnologia dentro de um carro de Fórmula 1, ela deve ser umas 50 vezes mais do que a tecnologia que levou o homem à Lua. É uma coisa impressionante o que tem de tecnologia dentro de um carro de Fórmula 1. É um negócio assim, o freio dele recarrega a bateria. A cada vez que ele acelera, recarrega a bateria. E sem bateria, o carro paria, e a bateria só dura uma volta, tá? É mais ou menos assim para você entender o que é ciência, o que é a tecnologia, do que a gente está falando aqui, né? Esse exemplo é bastante interessante, né? Porque a Fórmula 1, apesar de, né, ter toda a parte do entretenimento envolvida, ela nada mais é do que um laboratório vivo e dinâmico de aplicação de inovação constante, né? Só que o centro de pesquisa está lá na Inglaterra, né? Em Silverstone, eu acho, né? Então, é isso. Então, eles estão ali, uma plataforma de teste o tempo todo, desenvolvendo inovação para o setor automotivo, que depois vai chegar no carro comercial que a gente vai poder comprar, por exemplo, né? O Concorde, quando voava, uma das coisas que foram desenvolvidas no seu processo de construção foi o freio a carbono, que depois foi para a Fórmula 1 e hoje está em alguns carros aí de fabricação. E a própria o conjunto de tecnologias que levou o homem à Lua e trouxe ele de volta, que, né, para que a gente está investindo nisso, depois foram apropriados para uso civil, em todas as áreas, novos materiais. Né, o traje do astronauta. O velcro. O velcro. Até aquele chocolatinho M&M, pouca gente sabe, né? Foi desenvolvido para o homem ir à Lua, porque ele precisava de um complemento de glicose, só que no caminho ele precisava que o chocolate não derretesse, então aquela capinha que faz o M&M não derreter, né? Depois, não foi o M&M, eles desenvolveram a tecnologia, depois o M&M levou. Tem muita gente que come M&M hoje e não acredita que o homem foi à Lua. Deveria parar. Exatamente. Pessoal, eu vou puxar um outro assunto aqui, que a gente falou muito durante o programa, que a FAPERJ acompanha, compra a ideia, né? Precisa ter a ideia para a gente começar ali um projeto e o apoio a essa ideia.
Mas e as etapas? Até onde vocês acompanham? Como que é esse acompanhamento de um projeto? Ele do nascimento da ideia até a sua execução. Mas quanto tempo isso? Existe um limite de tempo, etapas que devem ser cumpridas? Como que funciona? Então, isso depende, varia de edital para edital, né? De modo geral, a maioria dos nossos editais tem uma duração média de 24 meses, né, o projeto. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais, né? Mas, como eu falei lá na minha fala quase inicial, né, então a gente tem editais que tem o foco nesse estágio, né? Se a gente pensar uma empresa, né, uma startup, ela tem um ciclo de vida, como se fosse uma pessoa, né? Ela nasce, ela cresce, amadurece, pode continuar ou ela pode morrer se ela não der certo. Então a gente tem editais focados nessa primeira parte do ciclo de vida da empresa, que vai até da ideia até o nascimento, vamos dizer assim. E a gente tem editais que já é para a parte de crescimento, expansão e consolidação, né? E aí vai variar e pode ser entre 12 a 24 meses, geralmente, né? Que a FAPERJ atua ali nessa... E a empresa ela pode, o primeiro projeto na ideia, Isso. né? E ela pode ir seguindo o circuito de editais que a FAPERJ tem, de programas que a FAPERJ tem, e chegar até a parte de consolidação. Isso. E empresas já consolidadas podem procurar também a FAPERJ para desenvolver outras coisas e expandir o seu negócio, buscar novos mercados, expandir mercado, etc. A ideia é que os programas se complementem, né? Depois que ela passa por essa primeira fase, ela já vai olhar para uma segunda etapa, né? Como se fosse uma escada do desenvolvimento da empresa. Isso, mas um pouco do que a gente falou aqui é sempre importante ter em mente o problema. Se você tem um problema muito bem definido, você consegue escrever um bom projeto e encaixá-lo em um dos nossos editais. Você falar em tecnologia, falar em solução de problemas, o Elon Musk está com a Tesla aí criando o carro sem motorista. Mas você falar, ir para o campo, voltando aqui para a agricultura, já existem dezenas, centenas de máquinas aí que não tem piloto, colheitadeira, plantadeira aí, tudo via satélite. Só que aí, claro, desculpa, né? Lá não tem bicicleta, lá não tem. Mas que ele pode atropelar lá um gambá. Esse é um grande problema quando a gente fala da questão das vocações e etc, né? Porque esse é um papo que a gente tem no Brasil desde do início do século XX. Né? Qual a vocação do Brasil? É ser um produtor de commodities, agrário exportador, ou é ser um país industrial? Né? Eu tenho um conjunto de pesquisadores de vários países que dizem que não existe país rico se não for um país industrial, um país com indústria high-tech, né? Só complementar para mostrar a importância da inovação. Quantas sacas de soja a gente precisa vender para comprar uma máquina dessa que é produzida por 2 ou 3 países no mundo? Então, quando a gente fala de agro, a gente pode estar falando dali do produto, mas a gente está falando de uma série de tecnologias que ajudam nessa produção desses tratores autônomos, colheitadeira inteligente, que tem um software embarcado ali, que faz a colheita. Então, é isso aí que dá o valor agregado e que está sendo produzido, né, nos centros de inovação mundiais, enquanto a gente tem que vender toneladas e toneladas de soja, de carne, para poder comprar uma máquina dessa, né? Então, é o que eu falei, a gente precisa pensar no agro, mas buscando sofisticar a nossa produção com maior complexidade que possa gerar valor de fato, né? Deixa eu pedir licença a vocês de novo. Arnaldo, a gente faz uma pausazinha bem rápida, volta para fechar com vocês, mas eu vou tomar a liberdade de deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco, e tá ligada a agro também, que aí sim, agro não, tá ligado a cultura, tá ligado aos costumes e a culinária regional, por exemplo. São Francisco está fazendo um trabalho de identificação geográfica da mandioca, do aipim, da macaxeira, enfim, está lá lutando para ser a capital nacional do aipim. Vocês já comeram chuvisco?
Você não, Guilherme? Já. Meu? Professor Henrique come bastante chuvisco. Ele Um gosta. doce super típico. Você fala, já viu chuvisco em algum outro lugar do país? Vocês já viram? Eu nunca vi. Eu viajei esse país todo. Eu conheço pelo menos 25 capitais eu conheço do Brasil. Estive lá, nunca vi chover. E aonde eu ia, que eu levava, era um encanto. Se quer encantar uma pessoa aqui que faz um contato com você, no caso nosso campista, a gente leva um chuvisco. Pronto. Agora, por que a gente não tem a identificação geográfica do chuvisco? Vocês têm tido alguma demanda nessa área para ter Campos, a capital do chuvisco? Vocês têm tido essa demanda? Mas aí vocês me respondem no próximo bloco. Tá. Por favor. E se tiver, o que é preciso fazer, né? São 8h23 em Campos. Uma pausa rápida, muito rápida, para a gente fechar aqui com o Guilherme de Oliveira Santos e o Marcelo de Souza Corenza, pessoal da Fundação Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, da FAPERJ, representantes aqui da FAPERJ, que ontem estiveram lá na UENF. O Raul coloca aqui várias postagens também, já a gente registra aqui. No oferecimento de Proteus, Unimed e Laboratórios Plínio Bacelar. Guia de desconto, plano